Muito bom dia. Muito bom estarmos aqui. Essa manhã para mim já fria, para mim já está bom. Se baixar disso, já não procede de Deus. O que passar disso é de procedência do maligno. Obrigado. É um tempo muito bom, na verdade, curti um pouquinho dessa perda de temperatura, é muito bom. A última vez que eu fui na Coreia do Norte, na verdade, é a única vez, eu peguei menos 17. Eu achei frio. Achei frio. E às vezes a gente vai para alguns lugares que a temperatura cai demais. A gente não sabe nem como se vestir, né? E hoje eu não sei nem como me vestir em Curitiba mais, né? Hoje eu fui adaptando a roupa à temperatura e testando uma, testando outra. A que eu queria mesmo não ficou bem. Então eu tive que dar uma negociada, porque eu sempre fico de olho no pastor, como ele se veste, assim, para não ficar muito, para não mandar mal, né? Mas, gente, nós estamos conversando nesses dias sobre espiritualidade emocionalmente saudável. E se você, por acaso, está aqui hoje de manhã e não está participando do congresso, eu quero encorajar você a levar o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que está vendo aí, não sei se ainda tem, eu não olhei na entrada, e fazer a leitura junto com a igreja, porque é de um impacto tremendo, e a igreja vai ter mensagens, e tem devocionais para você fazer, além da leitura bíblica. Então, eu quero encorajar você a levar isso bem a sério, porque definitivamente isso pode mudar muita coisa na sua vida, e isso vai fazer uma grande diferença em todo o tempo. Hoje eu quero falar sobre um aspecto da saúde emocional que não pode ficar de fora numa conversa como essa, que é a questão do perdão. Às vezes a gente acha que perdoar é só deixar para lá, que perdoar é superar, ou que perdoar é esquecer que aconteceu. Sabe, eu tenho algumas cicatrizes no meu corpo, não são muitas, mas tem algumas. A maioria, quando eu vejo, eu lembro o que aconteceu. Eu lembro por que ela existe. Quanto mais fundo é o corte, melhor a gente lembra. Então, o fato de lembrar não necessariamente quer dizer que aquele assunto não está resolvido. Quando eu olho para a cicatriz que já não dói mais, a marca ainda está. Eu ainda lembro. Mas ela não causa mais dor, ela não me afeta mais, ela não me prejudica mais. Então, perdoar não é simplesmente achar que eu nunca mais vou lembrar de alguma coisa que aconteceu. Na verdade, essa memória, ela pode me ajudar a ajudar outras pessoas, ela pode ser bênção. A Bíblia diz que a mesma consolação que você recebeu, console também. Quer dizer, Deus usa aquilo que a gente passou, as marcas da nossa vida, a nossa história, ela tem importância. E eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, e diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o que o Senhor diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher, e perguntou: mulher, onde estão aqueles que
te condenavam, ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela, e declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Senhor Jesus, nessa manhã, mais uma vez, nós queremos ouvir a tua voz. Então, pedimos, querido Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos oriente em todas as coisas, para que nós possamos, ao ouvir a tua voz, aprender aquilo que Jesus quis ensinar, e também que a nossa vida glorifique a Jesus. Então, nosso amigo Espírito Santo nos guia, nos orienta e nos ajuda a compreender e aplicar na nossa vida, para que a nossa alma seja curada e nós possamos viver para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. É interessante que os cristãos, eles de vez em quando vão se encontrar numa de duas posições, ou de serem apedrejados ou de serem aqueles que apedrejam. Provavelmente nós já jogamos pedras nas pessoas, talvez não literalmente, né? Talvez quando menino até literalmente, né? Mas espero que não. Mas o apedrejamento é toda forma de transformar uma acusação em algo que fere ainda mais a pessoa que já está ferida. Normalmente alguém que peca, especialmente entre nós, é uma pessoa que ela já está ferida. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas não vão só para práticas pecaminosas, como essa mulher que foi pega em adultério, mas outras práticas, a maledicência, ou a falta de comunhão, a quebra de comunhão. Pessoas se tornam pessoas amarguradas, e nós precisamos aprender a reagir, porque quando nós nos ferimos, de vez em quando alguém cutuca a nossa ferida. Eu não sei se você já bateu um dedo ou teve aquela alegria de fechar a porta do carro e deixar o dedo na porta. É um negócio assim, que a gente geralmente lembra. Ou então fechar uma janela de casa. Aqui no Paraná, tem algumas casas que tem aquelas venezianas, vocês sabem do que eu estou falando, né? Lá em Brasília é muito difícil ver uma casa com veneziano. Mas a gente morava numa casa que tinha as venezianas, lá no Rio Grande do Sul, e elas eram de folha dupla, né? Então tinha duas, então com a dobradiça, ela virava, abria para um lado e abria mais um pouco, né? E para o outro lado também. E num dia do jogo da seleção brasileira, eu fui fechar a janela e tinha vento, e eu puxei a primeira parte, e a segunda veio e fechou, e o meu dedo ficou lá no meio. Só que fechou mesmo, então estourou o dedo, né? Deu aquela esmagada no dedo. E rapidamente o dedo estava assim com umas 3, 4 polegadas, né? Porque você tira, ele já incha, já vira uma bola. E então eu fiz aquele trabalho agradável de compartilhar, de pegar uma agulha e furar embaixo da unha. Mas a unha já estava descolada mesmo, então não é como enfiar uma agulha embaixo da unha, né? E quando aquele líquido acumulado ali vazou, a dor aliviou, porque havia uma dor muito forte, porque estava latejando por causa da pressão. Então eu tirei a pressão, aliviou a dor. Mas tudo que eu ia fazer, a primeira coisa do meu corpo que encostava nas coisas era aquele dedo machucado. É interessante que às vezes a gente não nota um determinado dedo, uma parte do corpo, mas quando ele está machucado, parece que é o único lugar que as pessoas batem. Eu tive uma outra experiência. A gente tinha um piano em casa que a gente precisava colocar para dentro na mudança, e ele estava pesado e as rodinhas estavam travando. E eu estava lá ajudando os rapazes a puxar o piano, e eu estava de chinelo, assim, esses chinelos tipo Havaiana, e de repente o piano veio, e ele estacionou em cima do dedão do meu pé. É um piano, é desproporcional, né? Mas de novo eu passei por essa experiência, tudo encostava no meu dedo.
E as pessoas, elas nunca chutam o meu pé, mas quando eu estou com o dedo machucado, elas chutam e acertam exatamente ali. Então, é assim quando a gente está ferido. O ponto de sensibilidade parece que é o primeiro que pega. O pastor vai pregar, parece que ele só está falando aquilo. Alguém faz um comentário, sempre parece que é uma indireta, a pessoa nem sabe. Mas a gente fica com uma sensibilidade, e se a gente não tiver maturidade, a gente fica ofendido. Porque acha que as pessoas estão o tempo todo, como se o mundo girasse em torno de nós. Primeiro que não é verdade. Primeiro que a vida não é sobre nós. As pessoas não estão o tempo todo pensando o que elas podem dizer que vai cutucar a gente. Mas a falta de perdão, ela nos torna pessoas sensíveis nos nossos pontos vulneráveis. E com o tempo, se aquela dor não passa, nós passamos a proteger mais. Assim como quando a gente machuca um músculo ou fere de alguma forma uma perna, a gente compensa e a gente usa mais a outra, acaba sobrecarregando a outra parte. Porque nós nos acostumamos a proteger. Então nós nos tornamos pessoas meio disfuncionais, porque nós estruturamos a nossa vida protegendo áreas de sensibilidade. E proteger não traz cura. Às vezes a única forma de proteger é colocar agulha embaixo da unha. Aí vai trazer cura. Não é a proteção que a gente quer. Às vezes precisa tocar. Eu lembro que teve uma fase que as nossas filhas tiveram uns abscessos nascendo pelo corpo, uma chama de furúnculos. E aqueles furúnculos, eles podem ficar grandes, né? E ele tem uma película em cima, que à medida que ele vai formando secreção daquela infecção, ele vai aumentando e vai provocando dor e fazendo pressão. E a maneira de resolver é tirar aquela película de proteção que impede que a secreção saia. Então as meninas estavam com dor, todas tinham. Então eu me ofereci para ajudar e tirar aquilo. É claro que elas tinham medo. E eu tirei de 2 delas. E assim que tirou, aliviou muito. Mas daí, eu ainda fui fazer uma pressão para sair de vez daquela sujeira, né? Então, na hora da pressão, elas reclamaram. Mas depois foi um alívio. E a nossa filha do meio, tudo era com ela, né? A Ana. Então, ela, quando eu virei e falei, agora é a sua vez, ela entrou em pânico. E ela disse de jeito nenhum, e ela começou a gritar. E ela estava com um furúnculo assim, meio perto do bumbum, meio na coxa assim. E aí ela quis fugir de mim, e daí ela tropeçou e caiu na escada, e caiu justamente em cima. E daí já abriu na hora, né? Já estourou. Só que foi muito mais dolorido. Porque eu estava umedecendo, eu estava hidratando bem para soltar aquilo e tirando com jeitinho. Mas ela não queria tratamento. Então ela recebeu um tratamento de choque. Então às vezes Deus faz isso com a gente. Porque às vezes a gente recusa tratar determinados tumores da nossa vida, determinados abscessos. E eles vão aumentando. E nós não queremos que ninguém nos toque. Nós não queremos sentir nenhum desconforto. E cada vez que alguém toca, parece que piora, então a gente foge mais. Mas quando nós deixamos que Deus coloque a mão, então a dor é menor. Obrigado, querido. Então a dor é menor, mas ainda assim, não quer dizer que não vai doer. Deus nunca disse que não vai doer.
que obedecer e fazer o certo não dói. Quando a gente tem uma memória de uma dor causada, que provocou um trauma, que abriu uma ferida em nós, dói. Só lembrar dói. Às vezes, a memória é ativada por coisas que nem fazem sentido. É a frase que alguém usa, a maneira como a pessoa se expressa. Às vezes é um carro que passa, o ronco do motor de um carro, o jeito de abrir e fechar uma porta, ativa a nossa memória traumática e pode ser um gatilho. Porque aquilo causou um trauma que, obviamente, nos causa desconforto. Então, como é que nós devemos lidar com essas questões? Em primeiro lugar, transforme as ofensas sofridas em dádivas do amor e da graça de Jesus. O texto aqui diz nos versículos 1 a 9, que aqueles homens, os fariseus, trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram ela diante da multidão. A exposição é sempre um desconforto absurdo. Num tempo em que o adultério era punido com apedrejamento, só que a lei dizia que aqueles que fossem pegos em adultério fossem punidos com apedrejamento. É interessante que aqui trazem só a mulher. Quer dizer, ela não estava adulterando sozinha. Ela tinha que ter alguém colaborando com o adultério para que ele, de fato, acontecesse. E numa das narrativas paralelas diz que foi pega no ato de adultério, flagrante adultério. Então tinha que ser 2. Mas, curiosamente, aparece só uma pessoa. Então tem uma proteção para alguém. Alguém foi protegido, o homem foi protegido e a mulher foi exposta. Então já tem uma injustiça aí, já tem uma discriminação. Fácil de compreender naqueles dias. Mas essa mulher, ela, ao mesmo tempo, ela é um instrumento usado para tentar colocar Jesus numa situação delicada. Eles estão tentando pegar Jesus numa armadilha. Se ele ordena o adultério, ele não tem autoridade para ordenar o adultério. Se ele protege a mulher, ele está indo contra a lei. Então eles estão aqui tentando dar um jeito de complicar a vida dele. E Jesus, primeiro, ele não entra no negócio, não entra na provocação, ele fica ali escrevendo com o dedo no chão. Eu não sei o que ele estava escrevendo, já sugeriram que ele estava escrevendo o nome de todos que cometeram adultério que estavam ali. Outros já disseram que ele estava escrevendo todos os pecados que aquelas pessoas estavam praticando. Eu não sei, acho que não era por aí, acho que isso é só especulação criativa. Mas o fato é que Jesus, ele não se deixa mover pela pressão das circunstâncias. Normalmente nós queremos reagir, como a minha filha reagiu. Então nós queremos reagir. Mas Jesus, ele não entra na provocação. Ele deixa as pessoas gastarem a sua energia. E muitas vezes, por causa das nossas feridas, nós não conseguimos não reagir. E daí nós aplicamos aquela lei da física, que diz que toda ação provoca uma reação igual e contrária, né? E às vezes a nossa reação não é igual e contrária, ela só é contrária e ainda maior, né? Ela vem com adicional. Mas por causa das nossas feridas, às vezes nós temos brigas desnecessárias, reações desproporcionais dentro de casa. Nós vivemos conflitos que nós poderíamos evitar. Às vezes afetamos a família inteira, porque nós temos uma ferida não tratada, nós temos uma área onde nós não perdoamos.
E é interessante que Jesus, quando ele fala especificamente de perdão, ele conta aquela parábola de 2 servos, né? Que um pegou dinheiro emprestado do outro, que é servo do mesmo Senhor, como ele. A Bíblia chama ali de conservo, né? É servo junto com ele. Mas esse que emprestou para um mais pobre do que ele tinha um empréstimo, uma dívida muito maior com o Senhor. E aí ele vai pedir dilatação de prazo, negociar, o Senhor olha para ele e diz: você não vai dar conta de pagar mesmo? Vamos fazer assim? Eu vou cancelar sua dívida, está tudo certo. Vai em paz, você não precisa pagar mais. Ele vai embora, no caminho ele encontra aquele que deve para ele. Agora ele está cheio de moral, porque ele não deve mais nada para ninguém. Ele foi perdoado. Então ele pega o outro pelo pescoço, sufoca, ameaça, e o cara não tem como pagar, pede misericórdia, ele manda prender. E aí Jesus diz: aí o que o Senhor vai fazer? Ele vai chamar aquele de volta e dizer: se eu tive misericórdia com você, como é que você não teve com outro? E ele diz: em verdade vos digo, Jesus diz, que ele não sairá da prisão enquanto não pagar até o último centavo. Ele está dizendo ali: o reino dos céus é como? Ele começa aquelas parábolas, aquela série de parábolas assim. E eu sei que a gente já parou para pensar o quanto Deus nos perdoou, a gente já usa isso, mas a prática é que nós esquecemos do quão indignos nós somos quando nós recusamos perdão. E eu olho aqui para esse texto, eu vejo que a acusação frequentemente visa esconder os pecados do acusador e buscar remissão na condenação do outro. Normalmente, quando eu sou muito ágil em ver o pecado do outro, em apontar o dedo para o outro, em fazer acusação para o outro, lá no fundo, eu escondo uma dor na alma do meu próprio pecado. Além de ser uma ingratidão pelo perdão recebido, muitas vezes eu estou num sistema de autoproteção, onde eu faço as pessoas olharem para os outros. Eu lembro que quando eu morava em Brusque, eu e Tuca morávamos em Brusque, em Santa Catarina, tinha uma igreja numa cidade próxima, que era a maior igreja evangélica do estado de Santa Catarina, era aqui perto. E ali tinha um pastor que ele era muito duro, muito duro. E eu lembro que quando alguém caía nessa parte física, ou em adultério, ou um casal de namorados caía e tinha relações sexuais antes do casamento, ele era extremamente duro. E eu lembro que ele tratava os pastores, porque tinha muitos pastores, eles tinham várias igrejas, e quando um pastor eventualmente caía em adultério, então a primeira medida era trazer e expor ele diante da igreja e abrir o assunto, e ele dizia que ele nunca mais teria oportunidade de servir no reino. O máximo que ele poderia ser era membro de uma igreja sem exercer qualquer ministério, nem pastoral, um ministério. Sei lá, ele caiu, foi recuperado, um dia ele pode servir em algum lugar na igreja, porque aquele pecado ficou para trás. Ele dizia que não, a carreira dele nesse sentido acabou. Eu achava um pouco duro, mas ele tinha uma prática que ele dizia: a partir de agora, a Bíblia manda tratar ele como gentil e publicano. Então ele era obrigado a vir, ele não era mandado embora, como eu falei anteontem, ele não era expulso. Ele vinha para a igreja. E ele vinha, se o casamento estava mantido, se não tinha acabado o casamento, por causa do erro, então ele vinha com a esposa e com os filhos. E daí na hora da ceia, ela tinha diáconos, eles distribuíam a ceia. Então eles chegavam nos filhos, daí desviavam do marido, daí oferecia para a esposa e assim seguia. E lá na igreja também tinha uma outra prática, que as pessoas
o pastor mandava as pessoas cumprimentarem umas às outras na igreja. Tem muita igreja que as pessoas se cumprimentam. Mas as pessoas precisavam cumprimentar até o filho do lado dele, e depois dar a volta, não olhar para ele e cumprimentar a esposa. Isso era parte da punição. E ai dele se ele faltasse um domingo, porque ele precisava sentir o castigo, que era consequência do pecado, porque era uma punição bíblica no olhar daquele pastor. Era melhor não errar naquela igreja. Eu acho que tinha um certo impacto. Mas o que eu fiquei com a sensação de que aquele pastor talvez tivesse alguma ferida na alma. Eu falei, tem alguma coisa que não está certo. E algum tempo depois, uma moça que trabalhou na casa dele por 15 anos ou 20 anos, contou que por 15 ou mais anos ela era sexualmente abusada por ele. Isso não é uma lei, tá? Isso não é uma regra. Mas facilmente o excesso de legalismo esconde uma ferida na alma e uma área não controlada. E aquela dureza toda fazia com que todos olhassem para os outros. Não é todo mundo que é duro, que tem um pecado assim escondido. Mas quando a dureza é em excesso, o julgamento é em excesso, alguma coisa não vai bem lá dentro. Entende? Pode não ser assim tão cabeluda a história, né? Mas essa me chocou porque de vez em quando eu ia lá para um café da manhã de pastores, porque eu queria ouvir. Ele era um case de sucesso, era alguém de referência. E chamava atenção. Eu achava ele muito duro, mas ao mesmo tempo ele parecia um homem tão santo. Porque ele levava essa questão, ele falava tanto sobre santidade, que ficou até esquisito depois que a gente soube de tudo. Ficou meio desajeitado. Então cuidado, porque a acusação frequentemente visa esconder os pecados do próprio acusador. E todos nós, eventualmente, estaremos nessa posição de apontar o dedo, ou de ter pessoas apontando o dedo para nós. Então, é bom quando a gente está na fase de olhar para o pecado dos outros, pensar, será que se todo mundo conhecesse tudo que passa no meu coração e na minha mente? Você já imaginou se de repente começasse a aparecer na projeção tudo que passa no seu pensamento, as suas memórias, as coisas que você fez? Eu acho que eu ia embora antes que começasse. Mas quando a gente não percebe que nós também somos vulneráveis, então nós somos mais duros, mais críticos. Se você se encontra mais frequentemente entre aqueles que têm pedras nas mãos do que costuma ser o alvo, o ideal é não estar em nenhuma das duas posições extremas. Mas cuidado. A oferta de perdão, sem esquecimento e restauração plena, não passa de um apedrejamento planificado. Porque eu perdoo, mas eu guardo a informação para usar quando me convém. Sabe aquele perdão de dentro de casa? Quando os filhos fazem um negócio, os pais perdoam. Mas cada vez que o filho não faz exatamente o que eles querem, aquilo volta. Ou entre o marido e a mulher, e aí tem perdão. Mas quando tem uma discussão, volta. Então não é aquele apedrejamento público que vai até a pessoa morrer, mas eu guardo algumas pedras para usar quando eu preciso. Quando o negócio vira contra mim, eu tenho pedras que vão silenciar o opositor aqui, o adversário, que às vezes é o cônjuge, é a esposa, é o marido. Eu lembro de um casal que eu acompanhei, que ele, numa viagem, ele trabalhava numa companhia telefônica estatal da época,
e ele viajou. E nessa viagem ele conheceu uma colega de outro lugar, uma japonesa, ele se referiu a ela assim como japonesa, e ele dizia que ela era tão gentil, ela era tão atenciosa, e eles se deram tão bem que ele ficou emocionalmente mexido. E ele era casado. Então ele voltou em crise, e ele veio contar para mim e dizer que ele precisava de ajuda, porque ele não queria errar, ele não queria trair a esposa. Ele me garantiu que não tinha feito nada que não devia, mas eles almoçaram juntos, jantaram juntos lá naquela conferência, naquele encontro lá de treinamento, e sempre tinha mais gente junto, mas ele sabia no coração dele que ele estava ali interessado nela, e ela demonstrando o mesmo interesse, mas os dois cuidando. E ele entendeu que ele devia contar para a esposa, para limpar o coração, e ele contou para a esposa. Isso gerou uma série de crises, e numa dessas eu não conversei só com ele, eu fui conversar com o casal. E aí eu estou conversando com o casal, e de vez em quando ele falava da agenda. E ele diz, não, porque a agenda, porque quando ela pega a agenda, daí não sei o quê, e chegou uma hora que eu falei, que negócio é esse da agenda? Daí ela me mostrou, e ele também explicou. Toda vez que ele cometia um erro, ela anotava na agenda. Do tipo, não tirou o lixo, está na agenda. Não mandou flores no dia que começaram a namorar, está na agenda. Tem não sei o que, está na agenda. E aí ele diz, aí quando eu tenho uma queixa, quando eu quero resolver um problema, ela pega a agenda. E quando ela pega a agenda, acabou, porque eu não tenho agenda. E ela começa a abrir a agenda e fala, tal dia, tal coisa, tal dia, tal coisa. E ela falou assim, quer ver, pastor? Esse dia ele fez isso, esse dia fez aquilo, esse dia fez aquilo. Quase que eu falo para ele, vai atrás da japonesa. Não pode, né? Pastor não pode falar essas coisas. Aí demorou até o dia que eu vi ela botando fogo no raio da agenda. Mas tem gente que não escreve numa agenda, mas põe na agenda do coração. E aí o negócio vai complicando. É impossível viver num ambiente sem perdão. É impossível ter saúde emocional se eu não perdoo, e é possível ter saúde emocional se eu vivo num ambiente onde o perdão é fake. Que cada vez que tiver um problema, isso vai ser usado contra mim. Agora eu posso estar num ambiente onde pessoas me acusam, então nesse caso desvie o olhar dos acusadores e fixe-o em Jesus. É interessante que Jesus ele não era pressionado, mas ele está olhando para o chão e escrevendo, ele está ignorando os caras. Eu sei que é meio mal educado se alguém estiver falando com a gente fica aqui fazendo outra coisa e... Então não é literal o que eu estou falando. Mas entenda que essa mulher, se ela olhasse para os acusadores, o que vinha no coração dela era pânico, desespero, sensação de morte chegando. Mas quando ela olha para Jesus, ela tem um rosto sereno, de paz, de esperança. Talvez você esteja num momento em que você precisa perdoar a si mesmo. Que talvez não se trata de perdoar outra pessoa. Essa mulher aqui, ela está... O que ela vai dizer? Ela foi pega, ela foi exposta, ela foi arrastada, ela já foi humilhada, ela já está envergonhada publicamente. Mas Jesus, ele se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou.
Então, às vezes, eu também preciso me posicionar de acordo com os valores de Jesus e não dos fariseus. Porque a mulher da minha história, ela se posicionava de acordo com os fariseus. A agenda dela era o manual religioso dos fariseus. Ela tinha dados. Tem partidos políticos que trabalham assim, que têm dossiês. Vocês lembram que tinha um ministro no STF, que foi o primeiro ministro negro no STF, que na presidência ele foi muito contundente, batendo muito na corrupção. E, de repente, ele deixou a presidência e pediu antecipadamente a sua aposentadoria. E o pessoal queria, depois que ele fosse candidato à presidência, fizeram uma série de coisas contra ele. Eu não tenho provas, mas eu tenho alguém que eu atendi do meio, que disse, tem um dossiê, que pegaram um negócio que podem acusar o ministro de envio irregular de dinheiro para o exterior. Ele comprou um apartamento nos Estados Unidos. E como é que se manda dinheiro para os Estados Unidos? É difícil, né? Como é que você faz? Então, ele aparentemente usou uma offshore. Como todo mundo faz. E nem é exatamente ilegal, é legal. Não sei se é ético, mas é legal. Se foi só isso, talvez nem fosse tão grave. Eu não vi, eu não tenho provas, eu não tenho nada, mas dava a impressão para a gente que olhava do lado de cá, que alguém calou a boca dele, que alguém silenciou o cara. De vez em quando você vê que alguém que está numa caminhada, ele se aquieta, ele fica em silêncio, ele não fala mais. Os fariseus tinham essa prática, que hoje é uma prática política no Brasil, dessa política de rapina baixa, que é muito forte aqui. Só que às vezes a gente faz isso dentro de casa, nos nossos relacionamentos também. A gente condena os políticos, mas a gente também não esquece no sentido de deixar para lá. Não é de perder a memória, de ter uma amnésia. Quando a gente fala que Deus perdoa e esquece, não é que Deus não sabe. Ele não traz de volta. Quando Deus perdoa você, sabe qual a diferença? É que Ele trata você como se você nunca tivesse pecado. Você consegue fazer isso com alguém que te feriu? Eu não estou perguntando se você vai esquecer que ele um dia te feriu, ou que ele pecou contra você, mas que você passa a tratar a pessoa como se ela nunca tivesse pecado, ou nunca tivesse errado contra você. Esse é o perdão. Então eu posso viver livre porque Ele me perdoa e me trata como se eu nunca tivesse pecado. E a terceira coisa que eu posso fazer é estender o perdão recebido também àqueles que desejam apedrejá-lo. Porque aqueles que querem me apedrejar, eu tenho raiva. E eu digo, se Deus me perdoou, você não tem nada com isso, você não tem direito. Então eu começo a acusar de volta. Eu acho mais difícil perdoar quem pecou contra mim, do que aqueles que injustamente ficaram me acusando, ou me acusam e me expõem e me ridicularizam quando pegam uma falha minha. Parece que desperta uma paixão maior. E Jesus diz para ela, onde estão aqueles que a acusavam? Ninguém a condenou? Ela diz, não, Senhor. E Jesus respondeu, eu também não a condeno. Vá e não peque mais.
até mesmo aqueles que receberam perdão, frequentemente se tornam acusadores. É interessante que toda vez que eu vejo essa imagem na Bíblia, dos fariseus e dos que vêm para apedrejar, eu tenho uma tendência de falar mal deles. Eu não penso neles como pessoas que precisam de graça, que precisam de perdão, que precisam de restauração. Porque os apedrejadores, eles são aqueles que nos fazem sentir pior do que a gente já se sente. A gente já está mal, a gente errou, a gente se sente fracassado, a gente se sente derrotado, e aí vem alguém e nos destrói. Nós temos algumas pessoas que todos os cristãos da época conheciam, como o pastor Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio. Ele foi um homem extraordinário. Hoje ele mora lá em Brasília, de vez em quando eu cruzo com ele. E ele cometeu adultério, e ele teve a coragem de confessar publicamente. E os apedrejadores o cercaram. Na minha avaliação, que eu faço sem ter direito de fazer, eu penso que o Caio Fábio, ele se recuperou do adultério. Mas ele nunca se recuperou das pedradas que levou dos apedrejadores, até hoje. Ele não manteve um padrão de adultério na vida dele. Ele não manteve um padrão de comportamento reprovável no sentido moral. Mas ele se tornou uma pessoa ferida. E ele só consegue atacar de volta. Até hoje. Até hoje ele é um homem amargurado. As palavras dele são palavras que ferem. Ele era um homem que trazia palavras de cura. Ele era um instrumento de Deus para trazer esperança. Era um instrumento de Deus para trazer unidade. Era um instrumento de Deus para trazer restauração. Mas ele caiu. Ele foi atingido. Satanás o venceu. E ele pecou. E a partir desse momento, ele foi alvo de apedrejadores. E até pessoas que navegavam no sucesso dele, ficaram na disputa das pessoas, dos seguidores, dos fiéis. E ele venceu o adultério, mas nunca venceu o apedrejamento. Eu não sei se eu tenho direito de falar sobre isso, provavelmente não. Mas quando eu olho para ele, eu tenho uma dor no coração. Porque um ambiente de amor e restauração poderia ter resultado num homem que fosse uma referência em restauração de casamentos, em recomeço, com a habilidade, com a inteligência, com os dons que Deus lhe deu. Eu, às vezes, sinto como eu imagino que Jesus sentiu quando ele olha para aquele jovem rico que amou as riquezas mais do que o desejo de andar com Jesus. E que a Bíblia diz que Jesus olha para ele e Jesus o ama. Mas ele vai embora triste. O que nós podemos construir? O que nós podemos ser agentes de Deus para restaurar? Se ao invés de sermos apedrejadores, nós somos pessoas acolhedoras, que abraçam, que fortalecem, que não rotulam mais a pessoa pelos erros que cometeu. Quando eu era menino, eu ouvi a história de que o meu pai cometeu adultério no começo do casamento. A história é feia e triste. Mas eu conheci o meu pai como um homem de Deus, um conselheiro de casais, um homem que amou pessoas,
que cuidou de igrejas. Ele não era pastor, mas ele foi um líder extraordinário. Na simplicidade dele. Ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele não era muito bom conhecedor da língua portuguesa, ele aprendeu a falar alemão e falou alemão boa parte da vida, então o português era meio esquisito. Mas ele e a minha mãe eram sempre chamados para cuidar de casais, a minha vida inteira. Porque houve uma história de perdão e de restauração. E quando eu ouvi a história, eu falei, isso é mentira. Não pode ser. Não pode ser. Meu pai? De jeito nenhum. Eu nunca vi meu pai olhar para uma mulher. Eu nunca vi o meu pai com um comportamento ruim. Eu nunca vi o meu pai fazer uma piada indecente. Eu nunca vi o meu pai fazer qualquer coisa que pudesse sugerir que algum dia tivesse passado por esse tipo de experiência. Porque Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de perdão. E quando eu não aprendo a perdoar, voltando para aquela parábola que eu mencionei, onde Jesus usa a história lá do servo que não perdoa, ele termina dizendo que o Senhor mandou jogar o servo para as trevas exteriores, ou numa outra versão diz, numa outra narrativa diz, entregar aos verdugos. O que são os verdugos? Era uma função daqueles que, quando um preso era condenado, tinha preso que era condenado à detenção, mas tinha preso que era condenado à tortura também. Parte da pena dele, só prender não era suficiente. De vez em quando você não vê alguém ser preso que você acha que só prender não é suficiente. Naquela época tinha essa lei. Esse aqui, o mal que ele fez é tão grave que além de ser preso, ele vai ser torturado. Ele vai ser açoitado uma vez por dia, ou 2 vezes por semana, porque se açoitar todo dia também não dá, né? Então ele tinha uma dieta de tortura. E quem aplicava isso eram os verdugos. Tem alguns teólogos que eles também aplicam a verdugos um sentido de que eles poderiam ser também espirituais. E que seriam também um tipo de tortura espiritual, do tipo de acusação do diabo que fica na mente o tempo todo. Uma pessoa que não perdoa, ela sofre uma espécie de tortura do inimigo na sua alma, porque as suas memórias trazem dor. Porque às vezes a pessoa que não foi perdoada, ela já seguiu a vida, ela já está em outra, ela não está mais sofrendo, ela já está em outra. Mas a pessoa que não perdoou, ela continua sofrendo. Alguém disse que é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas eu estou fazendo mal para mim. Então, primeiro, que perdoar é uma libertação. Eu liberto a minha alma da tortura emocional, psicológica e até espiritual. Porque a falta de perdão é pecado. Então eu preciso perdoar. Mas eu também preciso receber perdão. Eu também preciso perdoar a mim mesmo. E preciso encontrar cura para minha alma. Eu quero terminar orando com você. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E talvez na sua caminhada tenha alguém que você não conseguiu perdoar de verdade. Eu encontrei pessoas que elas simplesmente dizem, eu nunca vou perdoar. Mas o fato de não perdoar me escraviza, me aprisiona e me deixa, usando a linguagem aqui, sob tortura. Na minha igreja tem vários pastores que são membros da igreja,
porque eles foram feridos pela igreja onde eles trabalharam no passado. E como eles não conseguem perdoar, eles não voltam para o ministério. São pessoas capazes, pessoas que têm um chamado, pessoas que têm um potencial incrível. Deus lhes deu dons espirituais e eles arranjaram desculpas. O meu tempo passou, eu vou contribuir aqui, eu vou ser voluntário. Mas o que está faltando é perdão. Tem um ou dois também que pecaram. E eles foram perdoados, mas eles não conseguem se perdoar, então eles não têm coragem mais. Igualmente estão presos na falta de perdão. Algumas pessoas vivem uma relação familiar meio duvidosa, difícil, porque tem uma agenda. E cada vez trazem de volta os pecados do passado dos seus cônjuges, ou dos seus filhos, ou dos seus pais. Essa manhã é manhã para você dizer: Espírito Santo de Deus, eu quero perdoar. Mas talvez você vai dizer: eu não posso dizer que eu quero porque eu não quero. Então você pode usar uma expressão que a Tuca, minha esposa, sempre usa: eu quero querer. Porque às vezes eu não quero, eu não tenho desejo de perdoar. Então eu digo: Deus, eu desejo querer perdoar. Eu quero que o Senhor me faça querer perdoar, para que depois eu consiga perdoar de fato. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente faz declarações de fé. E a gente diz: Senhor Jesus, pela fé eu perdoo. Eu não estou perdoando no meu coração ainda. Eu ainda não consigo sentir nada que me ajude nesse sentido, mas eu creio que a tua palavra é a verdade e que o Senhor aceita o meu ato de obediência pela fé. Então, pela fé eu declaro que eu perdoo, e pela fé eu peço a sua ajuda para eu não cobrar mais. Mas eu não tenho poder de perdoar de verdade nem de esquecer. Mas eu peço a tua graça e o teu favor. Eu quero orar por você. E como esse é um assunto delicado e talvez você até está perto de alguém que precisa ser perdoado, eu não vou chamar você para frente, nem pedir para você ficar em pé. Mas eu quero que você ore agora. E eu quero orar com você. Pai querido, eu quero pedir que o teu amor manifestado em Cristo Jesus seja agora experimentado de forma incondicional por cada um de nós aqui. E querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor trabalhe para despertar fé e desejo de liberar perdão para as pessoas que feriram os teus filhos que aqui estão, e ao mesmo tempo para perdoarem-se a si mesmos. Eu peço que o Senhor traga uma graça superabundante, porque as feridas que vêm da falta de perdão e as dores que os pecados cometidos contra nós às vezes causam são tão profundas que não está em nós a capacidade de liberar isso. Mas por ser algo tão importante, eu peço que o Senhor faça algo também extremamente importante. E o Senhor mova de maneira absolutamente sobrenatural uma nova disposição em nossos corações. E que isso nos leve a uma saúde emocional. E a um processo de transformação, em que o passado vai ficar lá na cruz do Calvário. E que nós vamos tratar as pessoas que nos feriram como se elas nunca tivessem pecado. E pedimos que o Senhor também nos ensine a ver a nós mesmos como o Senhor vê, após sermos perdoados, como se nós também nunca tivéssemos pecado. Ajuda-nos a viver a tua verdade, o teu plano para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.